Posso começar? Sim, sim, sim. Beleza. Boa tarde, gente. Obrigada, Silvia e John, pelo convite. É sempre legal participar com vocês, porque a gente trabalha com essa mesma metodologia, né? E tentar incentivar o pessoal que está aqui a fazer pesquisa em história da tradução, né? John já indicou várias lacunas aí que faltam na historiografia brasileira, e eu acho importante se atentar para essas lacunas para a gente poder conseguir produzir teses inéditas, né? Não só teses, mas também dissertações inéditas, ou projetos de pós-doutorado também, tá? Então, é bem legal esse minicurso que vocês organizaram. Agora, só para contextualizar um pouquinho a minha entrada na história da tradução, para quem não me conhece, eu sou Elisa Morinaca, eu finalizei minha tese em 2017, então está recente ainda a minha tese de doutorado. Então, só para vocês perceberem também a mudança de linhas e de áreas de pesquisa, como é que a pesquisa vai se movendo também de acordo com os nossos interesses e de acordo com o nosso amadurecimento, tá? Então, lá em 2003, quando eu estava fazendo, entre 2003 e 2006, quando eu estava fazendo o mestrado em Santa Catarina, eu estava analisando Gabriela Cravo e Canella traduzida para o inglês. Então, eu trabalhei com duas áreas, que são as linguísticas de corpos e a linguística sistêmico-funcional. Nesse período, eu estava me concentrando mais nessas diferenças que há nas traduções, né, ou que havia, né, que houve nas traduções do português para o inglês. E nesse tempo, eu sempre gostei de história, fui assistir uma aula e, coincidentemente, o professor estava falando sobre um livro que tinha sido recém-lançado do professor Antônio Pedro Tota, que é um historiador, e ele conseguiu organizar um livro sobre a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil no período da política da boa vizinhança, né, que foi no período da Segunda Guerra Mundial. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, vários produtos culturais foram trazidos para o Brasil e vários produtos brasileiros foram levados para os Estados Unidos. Então, eu fiquei super curiosa com essa história e fiquei acompanhando depois as publicações que se seguiram, né, depois dessa de Pedro Tota. O livro dele fala de uma forma geral, como o Office, ou como o OCAA, como a sigla, né, como o Office funcionava aqui no Brasil. E aí, depois dessa pesquisa inicial dele, várias pessoas na área da história, aqui agora não tem ninguém de letras pesquisando sobre isso, mas na área da história começaram a pegar produtos específicos, ou bens culturais específicos. Então, ao longo desse tempo, depois de 2000, quando foi publicada a primeira edição desse livro, já há várias pesquisas sobre rádio, cinema, filme, propaganda, música, teatro, televisão, filme, vários bens culturais. E aí eu falava, poxa, mas ninguém está falando da literatura. Então, foi só em 2013 que eu falei, bom, se ninguém falou da literatura ainda, de repente eu consiga falar da literatura. E aí eu fui fuçar os arquivos do NARA, que é do National Archives lá dos Estados Unidos, e achei algumas coisas sobre tradução, especificamente. É claro que a gente não tem acesso a toda a documentação que está dentro das pastas, né? Nós temos só subpastas dos arquivos, e aí tinha algo sobre tradução. Eu falei, poxa, eu acho que tem aqui uma chance de pesquisa. Aí eu submeti meu projeto para fazer o doutorado, e fui eu para o caminho da história da tradução. Mas, naquele momento, eu estava vinculada totalmente nos estudos descritivos da tradução. Eu não conseguia me ver como historiadora da tradução ainda, né, naquele momento, porque era uma área totalmente nova para mim, desconhecida. Então, eu queria ficar numa zona de conforto melhor, e os estudos da tradução, claro, né, como eu estava nos estudos da tradução, os estudos descritivos da tradução me dariam um arcabouço teórico e metodológico mais, que eu conseguiria dominar mais, né? E aí eu fui fazer essa pesquisa, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, através de uma bolsa sanduíche, né, de doutorado de sanduíche, fiquei 11 meses fazendo a pesquisa lá nos Estados Unidos, e toda aquela pesquisa virtual que eu fiz no Arquivo Nacional, eu achei, fui lá para pesquisar pessoalmente. E aí a primeira pasta que eu fui atrás foi essa de tradução que eu achei, né? A hora que eu abri a pasta, a gente tinha uma folha só, eu falei, meu Deus do céu, minha pesquisa vai por água abaixo.
Inclusive, ela falava de que o office estava parado porque os tradutores estavam em greve. Eles estavam sendo mal remunerados e eles decidiram parar o trabalho. Então, não tinha mais notícia que vinha para o Brasil e não tinha notícias que iam daqui do Brasil para os Estados Unidos também, porque eles usavam esse escritório como canal de comunicação, né? Lembre-se que a gente não tem internet, enfim, e telefone era grampeado, então era tudo por correspondência que as coisas aconteciam. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, a minha pesquisa está perdida. Mas não, aí eu respirei fundo, eu falei, não, vamos ver se tem alguma outra coisa. Aí eu fui fuçando as coisas e aí eu encontrei toda a documentação falando dos livros de literatura brasileira traduzidas para os Estados Unidos naquele período. E aí eu achei projetos, várias coisas, que comprovam, né, que houve realmente o financiamento dos Estados Unidos para se traduzir a literatura brasileira. E isso acabou sendo muito bem recebido na área de história, porque ninguém da área de história ainda tinha se debruçado sobre a literatura. Por quê? Porque as pessoas não conheciam os livros de literatura que tinham sido traduzidos, né? Eles não queriam se arriscar, vamos dizer, trabalhando numa área que eles não conheciam também. Então, os meus trabalhos estão sendo muito bem recebidos na área de história, porque era uma lacuna que tinha ficado dentro dessa historiografia dos estudos da política da boa vizinhança, tá? Então, só para contextualizar vocês da minha pesquisa. Então, eu não trabalho com a literatura de outros países traduzidas para o Brasil, mas sim a literatura brasileira traduzida especificamente para os Estados Unidos. E depois dessa minha pesquisa, eu até entrei em contato com o John, falei que essa revista Crop Emerging Views on Translation Studies é muito importante, porque depois que eu comecei a falar, bom, vamos então, já que eu fiz uma pesquisa em arquivos, eu vou me debruçar um pouco mais sobre essa parte da história. Então, eu comecei a ler artigos de pessoas que falavam sobre a história na tradução, enfim, metodologia da história usada para a tradução, e aí eu me deparei com um livro que John Milton organizou, que foi um seminário que foi feito no Brasil, logo no início dos anos 2000 também, e que não estava disponível, né? Tentei comprar, não conseguia, e eu entrei em contato com ele, ele me mandou o livro digitalizado. E aí é que eu tive contato pela primeira vez com isso, eu falei, bom, agora eu estou dentro da minha área mesmo, é isso que eu quero fazer, né? E esse texto que John apresentou na primeira parte é fundamental, foi fundamental para eu conseguir entender e amalgamar um pouco assim as minhas pesquisas dentro da área de história da tradução, tá? Então, dentro dessa perspectiva, aí já me vendo como trabalhando, claro, né, com os estudos descritivos da tradução, mas também trabalhando com a história da tradução, eu comecei a perceber algumas coisas e a ajustar a metodologia minha de pesquisa devido ao corpus que eu tinha, ou seja, eu coletei um grande número de material, inédito até agora no Brasil, né, e aí eu falei, bom, mas como é que eu vou trabalhar esse corpus, né? Aí eu comecei a ler esses textos, e um desses textos é de Jeremy Monday, e o outro é de Andrew Chesterman. O primeiro, deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui o nome, só para ver o nome do texto aqui. Jeremy Monday é da Universidade de Leeds, do Reino Unido, e o nome do texto é The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision Making. Por que eu escolhi trabalhar com esse texto especificamente? Eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, e aí eu vou falar para vocês também como que eu tentei usar a mesma metodologia dele para fazer a análise do corpus que eu tinha já compilado nos Estados Unidos, tá? Bom, então, o que Jeremy Monday usa ele usa a metodologia da história. Bom, é claro que tem muitas coisas que podem ser exploradas nesse texto, gente, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, hoje, especificamente, tá? Então, eu só vou pensar algumas coisas, alguns elementos principais para tentar amarrar com o tipo de pesquisa que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Jeremy Monday usa metodologias da literatura e da crítica literária, da literatura e da história para poder estudar o processo tradutório. Então, o que ele faz? Ele encontrou alguns manuscritos de tradutores, tá?
Ele indica nesse artigo, agora eu não vou me lembrar de cabeça qual é o nome do arquivo especificamente, mas tem um arquivo lá na Universidade de Reading, no Reino Unido, em que há manuscritos de tradutores. Tá? O que são esses manuscritos de tradutores? São as drafts, são os rascunhos que eles fazem para produzir uma tradução. Então, ele encontrou o rascunho 1, rascunho 2, rascunho 3 e depois o rascunho final, como ele foi publicado pela editora. Então, veja bem, né? Você tem nós temos três edições, três documentos, manuscritos diferentes, até para se chegar ao produto final, que é a tradução, que é o que a gente lê, né? Então, ele fez um estudo de caso. Nesse artigo, Jeremy Munday faz um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, ele vai observando como foi a tomada de decisão do tradutor. Como é que o tradutor trabalhou? Como é que ele trabalha, primeiro, tá? Bom, nós temos uma linha de pesquisa aqui muito forte na UFMG, eu não sei se Fábio Alves agora está fazendo isso, mas ele trabalha com processo de tradução, né? Então, ele faz gravações, ele grava a tela do tradutor para ver como é que ele trabalha, então, ele trabalha com tradutores profissionais e tradutores iniciantes para ver as diferenças, isso tudo para poder criar um curso de como é que eu posso ensinar uma pessoa a traduzir, tá? No final das contas, tá? Não sei se ele está fazendo isso ainda, mas na época que eu fiz um período de mestrado de sanduíche lá na UFMG, era isso que ele fazia. Mas agora, o que Jeremy Munday tenta fazer é recuperar esses três rascunhos da tradução até chegar à tradução final, ao produto final, a partir dessas diferenças que ele vai identificando nesses diferentes rascunhos. Então, no primeiro rascunho, ele diz que o autor faz uma tradução, o tradutor meio que faz uma tradução literal do texto, né? Aí, no segundo rascunho, ele já vai mexendo mais e já vai fazendo alterações sintáticas, alterações semânticas também, às vezes, né? E o terceiro é para corrigir pequenos detalhes. E depois a gente tem o produto final, só que a gente não tem, infelizmente, não tem esse trânsito entre o que o tradutor entregou para a editora. Por quê? Porque depois que o tradutor entrega a tradução para a editora, tem o editor ainda, né, que vai trabalhar na tradução. E tem algumas editoras que têm também os revisores da tradução, tá? Algumas, não todas, tá? Porque nem todas disponibilizam disso. Mas a gente pode ter esse processo também. Então, esse outro caminho a gente não sabe, mas pelo menos o processo do tradutor, a tomada de decisão do tradutor, a gente tem esse contato por meio desses manuscritos que são deixados pelos tradutores. Agora, uma dificuldade muito grande é encontrar esses manuscritos, né? Como é que a gente vai encontrar esses manuscritos? Por quê? Porque a tradução, por muitos anos e até hoje, é considerada uma atividade secundária e, uma vez que a tradução é feita, uma vez que a tradução é publicada, a editora geralmente se livra, queima, joga e ela não mantém essa cópia da tradução. Tá? Por quê? Porque é muito, muito material, enfim, e eles não se preocupam com isso e jogam fora, tá? A mesma coisa o tradutor também, um tradutor ou uma tradutora trabalha tanto com aquele material e tem uma hora que ele não guarda também os documentos, né? E também quando a pessoa falece, a família não se preocupa em manter esse material, tá? Hoje em dia, eu acho que acaba ficando um pouco mais disponível, porque muitas das edições estão digitalizadas, né? E eu acho que as pessoas no século XXI começaram a tomar mais consciência disso e manter esses rascunhos ou esses documentos, né, de tradutores. Mas antigamente não havia essa preocupação, né? Principalmente quando um tradutor ou uma tradutora fazia a tradução de um livro somente. Pô, isso aqui é papel velho, eu vou jogar fora, sabe? Então, não havia essa preocupação. Então, como chegar a esses arquivos? Quando a gente se depara com um desses arquivos, então, eu acho que uma forma da gente conseguir trabalhar com isso é usar esse texto de Jeremy Munday, né, para poder fazer essa análise. Agora, por que para mim foi importante usar esse texto de Jeremy Munday? Eu acabei de receber uma notícia muito boa na segunda-feira. Meu artigo foi aceito para publicação na revista Meta, aquela do Canadá, né? Eu encontrei algumas cartas dos tradutores com o editor.
na organização de uma coletânea, sempre trabalhando nessa época da política da boa vizinhança, viu, gente? Só para vocês terem ideia de como isso não foi explorado, o tanto de material que eu consegui coletar aqui nos Estados Unidos para poder fazer todo esse estudo, tá? Foi uma coletânea organizada também com recursos do Departamento de Estado daqui dos Estados Unidos. Eles organizaram essa coletânea de prosa e poesia da literatura latino-americana. A documentação que eu consegui foi a da prosa, tá? É uma coletânea de prosa latino-americana traduzida para o inglês. Eu encontrei essa documentação na Universidade de Yale. Então, agora algumas dicas que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem fazer esse tipo de pesquisa. Procurem coloquem o nome do tradutor ou o nome da tradutora, Dudley Poor's Papers, tá? Aí você pode encontrar isso em pode ser que tenha algum repositório aqui nos Estados Unidos que tenha guardado isso, tá? Por que esses papers de Dudley Poor foram conservados? Porque ele era poeta também. Então, era interessante para a família manter todo esse material, mesmo que tenha sido a de tradução, porque ele trabalhou muitos anos como tradutor, tá? Não vou estragar muito, não vou dar muito spoiler aqui, porque vocês vão ler o artigo depois quando ele foi publicado, tá? Provavelmente vai sair em agosto. Bom, a editora pelo menos me disse que vai sair em agosto desse ano. Depois eu mando o link para vocês. Então, Dudley Poor era poeta, então a família se preocupou em guardar toda essa correspondência e deixar na universidade onde ele se formou, que foi na Yale. E aí, por coincidência, eu estava procurando as coisas e coloquei Dudley Poor's Papers. Achei, foi bingo, assim, foi... Tá. Não fui para Yale, eu entrei em contato com a arquivista e ela me mandou, eu paguei um valor pela digitalização e eu encontrei toda essa documentação, gente, toda essa documentação. E aí toda essa correspondência entre como é que foi feita essa tradução, sabe? Quem é que fez essa tradução? Quem foram os tradutores? Quem foram as tradutoras? O que eles faziam? Eles tinham isso só como atividade principal, como atividade secundária. Então, todas aquelas perguntas que parecem perguntas de Globo Repórter, né? Sabe aquela coisa assim? Quem são? Como vivem? O que comem? O que bebem? Como vivem? Enfim, as mesmas perguntas que Dust fez que John Milton acabou de falar sobre. Eu fiz essas perguntas e fui respondendo também no artigo, tá? Então, é por isso que eu estou ressaltando a importância para que vocês leiam esse trabalho, né, de Emerging Views on Translation Studies, porque é fantástico, tá? Então, a partir dessa investigação, eu consegui fazer todo o mapeamento e também se houve algum impedimento ou alguma censura em relação a essas traduções, porque esses tradutores e essas tradutoras estavam trabalhando para o governo, né? Então, houve alguma censura em relação a isso? Sim, houve. Aí vocês vão ler o artigo lá para ver qual foi a censura que teve, tá? Teve a censura de uma tradução. Ela não entrou para a coletânea, porque um dos escritores latino-americanos, agora eu não me lembro de onde que ele era, tinha sido acusado de fazer parte de um grupo nazista, tá? Então, isso fez com que o editor pensasse duas vezes e falou, olha, eu acho que é melhor não colocá-lo na coletânea, tá? Então, mas são várias as outras histórias que tem também, são micro-histórias da tradução, tá? Então, tentando linkar ou responder aquela pergunta que John Milton fez logo no início, né? Que tipo de história que a gente quer estudar, né? Antigamente a gente tinha a história, na verdade, ela mudou radicalmente, porque a história antiga, a história que se fazia até o século XIX, era a história dos generais, dos reis, das grandes personalidades. E aí, a partir do século XIX, essa virada epistemológica, a gente começa a perguntar, né, a história de quem que a gente está estudando. Então, vamos estudar um pouco a história dos tradutores também, né? Quem foram esses tradutores? Quem que são invisibilizados e que foram invisibilizados pela história até hoje, tá? Então, eu trago um pouquinho dessas vidas, dessas tradutoras e desses tradutores nesse artigo, tá?
A leitura desse texto de Jeremy Monday me fez pensar em vários aspectos que eu poderia analisar, né? Eu não tenho, na verdade, eu não tive acesso a esses rascunhos da tradução, mas ele me ajudou a pensar como é que eu poderia compor essa história, tá? Então, essa história acaba dialogando também com uma história com uma leitura que eu faço da história também, da relação do Brasil e Estados Unidos e dos agentes que estão envolvidos nessa tradução. Né? Então, aí respondendo a uma outra pergunta também, por que se faz essa tradução? Tá? Quando é que se faz essa tradução também? Então, percebam que essas perguntas estão sempre conectadas àquelas que John Milton explorou na primeira parte do minicurso, tá? Bom, então, tem um outro trabalho também que eu acho super importante que foi feito, que é o de Lenita. Lenita publicou, eu acho que foi em 2021, se eu não me engano, foi o último artigo dela, não me engano, se eu não me engano, tá? Ela achou uma documentação, uma correspondência de Harriet Dionys, que foi a tradutora de Grande Sertão Veredas, foi traduzido como, agora eu não me lembro o texto em inglês. Ela foi revisada por James Taylor, que era um professor da Califórnia, e ela achou essa correspondência no arquivo da Harry Ransom Center, da Universidade do Texas, em Austin. Ela esteve lá, achou a documentação e, lendo as cartas que Harriet Dionys trocou com a revisora e com Alfred Knopf, que era o editor-chefe, e era o dono também, né? O nome da editora é Alfred Knopf. Ela descobriu por que a tradução de Grande Sertão Veredas ficou tão ruim assim, né? Essas trocas de cartas revelam que a revisora do texto em inglês, que não entendia nada de português, então ela estava revisando só o inglês de Harriet Dionys, ela falava assim, olha, mas isso aqui a gente não fala em inglês, então vamos mudar para isso, porque o leitor americano não vai entender isso, então vamos simplificar. Então, tudo foi simplificado, tá? E o que alguns colegas meus me dizem aqui, eles trabalham com texto em português, alguns colegas meus do departamento de português, eles mostram essas diferenças na tradução também. Apesar de não serem especificamente da área de tradução, eles mostram essas explicitações que são feitas na tradução. Então, aí uma grande parte desse pessoal me diz que Grande Sertão Veredas, que é uma obra-prima da literatura brasileira, acaba virando um livro de bang bang aqui nos Estados Unidos, por causa da tradução, tá? E aí Lenita investiga o que está por trás desse bang bang, né? Por que virou esse bang bang? The devil to pay in the backland. The devil to pay in the backlands, exactly. E só menciona que Alison Entrekin está fazendo nova tradução, que deve estar quase pronta. Ela já traduziu e ganhou o prêmio, viu, John? Já está publicado. Mas não está. Eu acabei de olhar por causa que a gente estava revisando o livro, desculpe interromper, mas parece que ela ainda não publicou. Eu sei que ela ganhou um prêmio, mas o prêmio é tipo um grant para ela acabar a tradução, entendeu? Então, a gente tinha que colocar essa nota de atualização, porque no capítulo do videogame, o Ricardo ele menciona essa tradução, porque o pessoal usa o Guimarães Rosa no videogame para usar os nomes. Ele vai explicar, né, na semana que vem, isso eu estou falando para os alunos. E aí eu fui checar essa informação, eu falei, será que já saiu? Porque eu queria colocar, óbvio, uma tradução importantíssima, né? O livro, a gente está falando da cultura brasileira, eu queria colocar, mas não tá. Mas aí eu coloquei que ela tinha ganho esse grant, quer dizer, é uma tradução que é complicada, gente, vocês imaginem, né? Uma coisa dessas. E a gente tem também ela nos nossos webinars. Eu acabei de colocar teu webinar aqui, viu, Elisa, para o pessoal, o webinar que você deu para a gente. Ah, beleza. Vou colocar aqui para o pessoal ver, que você explica, né, melhor. Bom, depois eu te passo o link também do meu livro, que está disponível online gratuito, viu? Ótimo, aí eu passo tudo para vocês depois. Bom, vamos lá, que está linda a tua aula, Elisa. Vai lá, vai.
Tá muito emocionante tua contação aqui. Tá. Então, são essas histórias que a gente vai encontrando em arquivos. E como é que faz para encontrar esses arquivos, sabe, gente? Eu acho que a primeira coisa é ver o nome dos tradutores, das tradutoras e colocar isso, pelo menos da minha parte, né? São tradutores dos Estados Unidos. Então, é importante também porque a gente pode receber algum grant, né? Alguma bolsa para poder fazer essas pesquisas. Como são personagens ou inglesas ou americanas, enfim, eu acho que a gente pode pedir também esses recursos, né? E uma coisa eu ia te falar, desculpa, Elisa, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente aqui estudando e com vontade de se especializar. Como você fez esse percurso? Inclusive, eu vou ter um outro convidado semana que vem, também vou falar, porque ele mora no Canadá. Seria legal você mostrar isso, porque eu participei de o Modern Language Association, o Conference, e era lá em Austin, Texas. Eles têm uma biblioteca lotada de coisas de brasileiros, e o pessoal falou, quem quiser vir aqui, a gente dá um grant. Entendeu? Então, assim, gente, de repente vocês juntam isso, já viram um mestrado ou um doutorado, né? Sei lá. Desculpa interromper de novo, mas... É legal que você fale isso, Silvia, porque, assim, para mestrado eles não dão, mas para doutorado, para doutorando e para pós-doutorado, ou recém-doutor, tem grant e para português, especificamente. É uma informação que eu acabei de ter. Eu acabei de fazer a minha pesquisa na Princeton. É uma pesquisa nova que eu estou fazendo, é sobre, novamente, né, esse financiamento dos Estados Unidos para a tradução da literatura brasileira, só que agora eu estou me movendo da década de 40 para a década de 50, 60 e 70, tá? Não achei muita coisa na década de 50, mas já tem um trabalho consolidado feito sobre isso por Deborah Cohn, se eu não me engano agora, tá? Eu não me lembro agora os nomes especificamente. Mas aí eu estou me concentrando nesses períodos, nessas décadas. E aí, o programa que atuava aqui no Brasil era o Franklin Book Program. Toda essa documentação do Franklin Book Program não está no National Archives dos Estados Unidos. Tem um pedaço lá, mas a maior parte está em Princeton. E aí eu estava indo para lá semanalmente, fiz amizade com os arquivistas, e eles me disseram que já tem uns 6 anos que ninguém do Brasil ganhou um grant, ou que trabalhe com português ganhou esse financiamento, porque simplesmente não tem quem aplique, não tem pessoas que estão pedindo essa bolsa. E eles não podem converter essa bolsa para outras áreas, por quê? Porque é uma área específica que é específica para os estudos da área de português. Então, para quem está fazendo pós-doutorado, alguma coisa assim, dê uma olhadinha na grants para Princeton. Ou doutorado. Manuscript Division, tá? Então, dê uma olhada lá, dá para vocês fazerem uma pesquisa muito tranquilamente, ou vocês colocam o nome do escritor ou da escritora, ou do tradutor ou da tradutora. Às vezes, nem sempre é tão fácil escrever assim pelo nome do escritor, então você vai pelo nome da tradutora, então você vai ter que colocar o nome do escritor. Se você encontrar alguma coisa lá, é só ir expandindo, tá? Só ir clicando, expandindo para ver o que tem, ler a descrição do conteúdo dessas caixas também, dessa documentação, e ler trabalhos também sobre isso, né? Trabalho sobre o Franklin Book Program já foi feito por Amanda Logsen, agora eu não me lembro o título, eu acho que é Franklin Book Program ou Franklin Book Programs, alguma coisa assim. É Amanda Logsen. E tem uma outra colega minha aqui da UFBA, Laura de Oliveira. Agora eu também não me, eu sou horrível para guardar nome de livro, gente. Tudo isso eu posso deixar para vocês escrito depois, tá? Ela fala sobre a influência do Franklin Book Program aqui no Brasil e a tradução de ficção científica, ou seja, vários livros de ficção científica que foram traduzidos aqui para o Brasil, vários livros de ficção científica dos Estados Unidos que foram traduzidos para o Brasil com o intuito de combater o comunismo. Então, aí, nesse livro de Laura, eu já peguei uma ponta e já trouxe para a minha pesquisa também, tá? Então, eu vim com a ideia fixa aqui para os Estados Unidos para procurar livros de ficção científica especificamente. Só que aí, olha os caminhos da pesquisa. Eu estou fazendo um pós-doutorado também na USP, com Lenita, e eu me foquei especificamente em livros de ficção científica. Só que quando eu fui
ao documento, ao livro, ao DOPS, que é o DOPS, né, o documento, no Arquivo Público daí de São Paulo, que está pertinho de vocês, é do lado, é na estação Tietê, é só saltar lá do metrô, você anda uns 500 metros, você já chega no Arquivo Público e está lá no DOPS. Eu encontrei alguns documentos de tradutores que foram escritores também e que foram fichados pelo DOPS. Tá? Então, todo é esse meu trabalho. Então, é tudo indo atrás de coisas. E aí eu encontrei esses nomes, e aí eu cheguei ao nome, que é Valtenzir Dutra, e o outro tradutor agora, que é baiano também, que é Hélio Pólvora. E aí, ao invés de falar sobre ficção científica, na verdade, a minha pesquisa já tomou outro rumo. Eu estou indo para a literatura fantástica. Por que a literatura fantástica é interessante para mim agora? Então, ou seja, é a literatura dos Estados Unidos fantástica, mais especificamente é Ray Bradbury, tá? É esse livro aqui, não sei se vocês conseguem, eu acho que aqui dá para ver melhor, né? É Ray Bradbury, que foi traduzida para o Brasil, tá? Aqui está o original. Aqui eu já peguei na biblioteca na biblioteca de Nova York, eu já peguei para poder fazer esse cotejo. E aí eu cheguei a esses nomes. E por que é interessante a literatura fantástica para mim especificamente? Porque eu trabalho com a tradução da literatura brasileira para os Estados Unidos. Então, nesse período, se a gente for observar, aconteceu o boom da literatura latino-americana. E o que era o boom da literatura americana? É o realismo mágico. Então, a gente tem aí uma confluência de gênero textual, de literatura fantástica com realismo mágico sendo trocado. Então, olha aí o movimento literário que está acontecendo, sabe? Então, o que é que está acontecendo nesse âmbito literário de troca, tá? É só a América Latina, porque, na verdade, o realismo mágico não foi inventado aqui na América Latina, né? É algo que os brasilianistas ou latino-americanistas há uma disputa muito grande nessa área, falando que não é realismo mágico, que é outra coisa, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas tem muito essa confluência de trocas culturais que não é algo novo, não foi inventado pelos latino-americanos, né? Realismo mágico ou magical realism, não foi inventado pelos latino-americanos. Isso já acontecia na literatura desde o século XIX. Se a gente for olhar o nariz ou o duplo dos russos, eu acho que um é de Gogol e o outro é de Dostoiévski, o duplo é de Dostoiévski, ali a gente já tinha o fantástico na literatura, né, que é algo muito próximo ao realismo mágico, magical realism, eu acho que é traduzido como realismo mágico, tá? Então, agora, a minha pesquisa está indo mais nessa direção. Então, unindo pesquisa de arquivos, pesquisa ou leitura de livros que já foram feitas sobre a literatura, mas que não se aprofundaram tanto, ou coisas que eu achava que poderia dar alguma coisa, mas que não deram em nada. Por quê? Porque Laura já cobriu, eu acho que praticamente tudo que tinha que ser coberto sobre sobre a ficção científica, ela conseguiu cobrir. Mas aí eu falei, poxa, mas deve ter alguma coisa a mais aqui. Aí eu fui olhando o título de livros, lendo algumas coisas que eu já conhecia também, e o que me chamou a atenção foi esse Ray Bradbury. E aí, enfim, são os caminhos que a gente vai tomando na pesquisa, tá? Bom, então agora essa é a minha pesquisa atual. Então, por isso que eu estou falando para vocês sobre esses financiamentos que tem, tá? E aí, esse arquivo de Princeton, dê uma olhadinha, se tiver alguma coisa sobre escritores latino-americanos também, qualquer coisa, não precisa ser especificamente brasileiro, para o português especificamente, o rapaz já me disse que são 6 anos que eles não dão esse financiamento, porque não tem concorrente, não tem ninguém que tenha mandado uma proposta, um projeto de pesquisa, tá? Aí eu já me acendeu a lanterninha também, vou ver se eu acho alguma coisa, de repente eu procure outras coisas, né? Por enquanto a minha pesquisa já está feita. Não só na Princeton, mas Silvia mencionou Texas, eles têm o Harry Ransom Center, tem um grant também, tem um sistema de financiamento que eles dão. Esse é muito concorrido, não tem especificamente algo para o português. Pelo que eu saiba, não tem, tá? Não sei se, de repente, Lenita saiba de alguma coisa. De repente, vale a pena conversar com ela, porque ela já esteve lá, ela deve saber de alguma coisa.
Mas, de qualquer maneira, é um centro onde tem várias coisas, não só do Brasil, mas de literatura latino-americana. Bom, acabei de mencionar o trabalho de Lenita, que foi todo feito de lá, né? E eu tenho uma documentação também, não me debrucei sobre ele, mas eu vou me debruçar sobre a tradução de Gilberto Freire, tá? Casa Grande Senzala. Tem algumas coisas que ele pede para modificar, enfim, é uma documentação que eu vou analisar ainda. Tive acesso também a ele, mas eu ainda não tive tempo. Eu estava me debruçando especificamente sobre a literatura, eu não conheço muito esse livro de sociologia, conheço o livro, mas como não sou na área de sociologia, estou na área de sociologia, eu ainda estou lendo algumas coisas extras para poder ter argumentos melhores, né, para poder escrever um artigo, enfim, para melhorar minha pesquisa, tá? Isso é algo para o futuro, mas vocês já podem ter em mente também que essa documentação está lá e que pode ser pesquisada, tá? São financiamentos para doutorados, doutorandos, para quem terminou, recém-doutor também, eles acolhem muito bem esse tipo de pesquisa. E para quem já recebeu uma pesquisa, um financiamento, pode pedir a segunda, não tem problema nenhum. Só que aí tem que justificar por que está pedindo a segunda vez, tá? Um outro arquivo também que eu vou consultar aqui nos Estados Unidos é a Rockefeller Foundation. Ela é uma fundação, né, privada, mas que financiou. Então, os Estados Unidos, eles parece que têm, as fundações andam muito juntas com as políticas de Estado. Então, os financiamentos dessas fundações são muito importantes, porque ao mesmo tempo que o Estado financia algo, as fundações também vão nessa mesma direção. Então, há uma confluência entre o público e o privado para essas políticas públicas, tá? Então, para a tradução é super interessante isso também. E lá na Rockefeller Foundation também tem esse financiamento. Vocês podem pedir esse financiamento para fazer pesquisa lá, tá? E o interessante da Rockefeller é que você ganha... o problema é que o financiamento lá é muito pequeno. Eu acho que é de $1.000, e $1.000 não cobre nem a estadia aqui de uma semana nos Estados Unidos, viu? Eu estou aqui, a coisa é bem difícil, a coisa está bem difícil. Mas é mais para quem está aqui já e quer pedir uma coisa extra para poder ir para lá, porque o custo para ir para lá daqui de Nova York é um custo grande, tá? E para você ir vários dias, então o custo aumenta. Então, você pode pedir esse financiamento. E aí, a vantagem é que você pode publicar o resultado da sua pesquisa, eles têm uma página e você pode publicar. A contrapartida é que você publique o resultado da sua pesquisa lá no site deles, tá? É interessante isso também, porque são work in progress, né? Como a gente fala, trabalho em andamento, tá? Aí você já tem uma publicação também. Isso mais já é para quem está fazendo pós-doutorado, tá bom? Bom, uma outra coisa também que eu quero tratar é o texto de Chesterman. Eu acho que eu tenho pouco tempo também. O de Chesterman fala dos estudos dos tradutores. É um texto traduzido, eu achei fantástica essa coisa essa tradução das Belas Infiéis, o nome e a natureza dos estudos do tradutor. Ele foi traduzido por Patrícia Rodrigues Costa e Rodrigo Dávila Braga Silva. Foi publicado numa das edições, tá? Deixa eu só ver aqui, 2014. Bom, para encurtar um pouco a história, Chesterman usa aquele famoso mapa de Holmes, e ele diz que os estudos do tradutor estão em várias daquelas áreas, né? Tem aquele mapa tal, e ele diz que os estudos do tradutor estão em várias áreas daquela, mas não tem uma área específica para se estudar o tradutor, tá? John Milton já falou sobre quem são, né, o que sabemos sobre a vida dos tradutores, e o DITRA, que é o Dicionário de Tradutores Literários Brasileiros. É um dicionário que foi feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. São tradutores brasileiros. Então, tem as entradas, depois eu coloco o site também, são os tradutores brasileiros, e tem uma pequena biografia sobre eles. Então, tem tradutor do russo, do japonês, do inglês, são vários tradutores, mas são tradutores brasileiros, nossos aqui, que estão lá como verbetes, tá? É um dicionário super bacana, e isso acaba
culminando com essa história que Chesterman propõe, né, que é o estudo dos tradutores. E nesse estudo dos tradutores, Chesterman faz um mapinha também, então ele indica 3 áreas que a gente pode estudar. É uma área cultural, ou seja, qual é o papel e a influência dos tradutores ao longo da história do Brasil ou de qualquer outro país que seja. Tem o lado cognitivo, né, que são os processos e as tomadas de decisão, as emoções que estão envolvidas na época da tradução, em que momento que as traduções são feitas também. Hoje em dia tem muita gente já fazendo pesquisa sobre isso. E tem uma outra também, que é o sociológico, que se antena muito com essa sociologia de Bourdieu, né? O estudo do hábitos e do campo tradutório, tá? Então, quais são as redes sociais, qual o status, enfim, qual é o processo de trabalho do tradutor, quais são as redes, onde é que ele está inserido, quem é quem nesse mundo da tradução, tá? E a gente tem também muito esse estudo hoje do tradutor engajado e do tradutor comunitário. Eu acho que isso pode ser muito bem focalizado nesse estudo do tradutor, tá? E que eu acho exemplo perfeito esse dicionário que foi feito, o esforço coletivo do pessoal da UFSC, tá? Então, muito próximo a esse, eu me inspirei, na verdade, né, Lenita e eu tínhamos um projeto, na verdade é um projeto de Lenita antigo, de fazer essas traduções, dar visibilidade às traduções da literatura brasileira. E aí, enfim, nós conseguimos um financiamento do CNPq para fazer algo muito próximo a esse dicionário dos tradutores, mas ao invés de fazer as biografias dos tradutores brasileiros, nós vamos fazer as biografias dos tradutores que traduziram a literatura brasileira para o inglês. Primeiro para o inglês, então o financiamento do CNPq cobre agora só o do inglês. Depois, mais para frente, a gente vai tentar convidar colegas de outras línguas, né, espanhol, francês, italiano, para ver se a gente consegue novos financiamentos para adicionar, né, essas biografias para contar a história dos tradutores, né, para dar visibilidade a essas traduções, a esses tradutores, a essas tradutoras, o que eles fizeram, o que eles produziram, quais são as traduções que eles fizeram, porque nessa história da tradução, gente, para o português, era muito pouco tradutor, né, que fazia essa coisa que fazia a tradução do português para o inglês. Então, muitos deles não tinham formação em português, eles tinham formação no espanhol e fizeram a tradução para o português. E depois eles continuaram fazendo a tradução para o português, tá? Mas pelo menos na década de 20, 30, eu falo na primeira década, na primeira metade, né, do século XX, eu acho que uma grande parte não tinha formação específica em português, mas sim em espanhol. E aí, via espanhol, eles fizeram essa tradução, né, para o português. Então, alguns trabalhos já estão sendo feitos nessa área. Eu já fiz o estudo de uma tradutora, que é Agnes Blake Poor, no início do século, vocês nem acreditam nisso, né? Como é que uma mulher aqui dos Estados Unidos, morando lá numa ponta extremo norte dos Estados Unidos, aprendeu inglês, né? Então, já tem um artigo publicado sobre ela. Ela organizou uma coletânea de poemas latino-americanos para fazer também esse esforço de guerra, novamente esforço de guerra. Geralmente, nesses períodos de guerra, a gente tem esses intercâmbios culturais, tá? Então, ela fez essa tradução, e aí eu fui atrás da vida dela, usando também essa metodologia de busca digital, várias coisas, várias buscas em internet, buscas em arquivos, buscas em documentos, enfim, em todos esses arquivos ou lugares, né, que eu fui buscando e que eu consegui montar a história dela. São coisas que não estão prontas, né? A gente que vai montando. Minhas alunas que fazem isso também, né? Tem uma, inclusive, que fez um trabalho belíssimo, depois ela acabou desistindo do trabalho, porque agora ela está na área de francês, ela está lá na França fazendo intercâmbio lá. E aí eu acabei escrevendo uma biografia de uma outra tradutora, que é Jean Neal Campbell, Jane Neal Karnoff, né, que é o nome dela, que ela assinou a tradução de Olhai os Lírios do Campo. A gente não sabia nada sobre ela, a gente foi
fuçando, e aí nós achamos várias coisas. E aí mesmo as meninas ficam loucas, porque elas ficam fuçando coisas e ficam descobrindo coisas, e acabam virando, assim, verdadeiras histórias de detetive, né? São coisas de detetive, buscando uma coisa aqui, outra ali, para conseguir montar a vida do tradutor. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer nesse projeto de tradução, né? Inclusive, para quem quiser, para quem tem interesse maior em fazer isso, eu já tinha comentado com o Silvio e com o John, eu fiz um mini curso ano passado na USP, e houve mais inscritos do que eu tinha aberto vagas, porque eu falei, bom, quem é que vai querer fazer um mini curso de história digital, metodologia de pesquisa digital em história da tradução, né? É uma área que pouquíssima gente conhece. E aí, mas para felicidade minha, houve um número maior de inscritos, aí a extensão da USP pediu para que as sessões fossem gravadas. Eu gravei e, claro, a interação com o pessoal do minicurso, eu acabei cortando, fiz uma edição bem grande do curso e elas estão disponíveis no canal da FEFELESH, tá? Depois eu divulgo também para a Silvia e para a John, depois eu mando o link para vocês, e aí vocês podem assistir especificamente como é que eu faço essa pesquisa, o passo a passo da pesquisa, o tipo de pesquisa que eu faço, de artigos que eu publico e o tipo de pesquisa que eu faço para cada artigo, né? Como é que eu fui atrás dessa tradutora? Como é que eu fui atrás desse tradutor? Onde é que eu achei isso? Como é que eu acho isso? Como é que a gente faz esse tipo de pesquisa? Porque toda vez que a gente coloca o nome, vamos supor, Agnes Blake Poor, aparecem 50 milhões de páginas para a gente pesquisar. Eu não vou pesquisar 50 milhões de páginas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai funilando a pesquisa? Então, todo esse passo a passo, o meu tempo já está estourado aqui também, não vou passar, mas está todo ali especificado, passo a passo, nesse mini curso. Foram 5 dias que a gente teve, foram encontros maravilhosos que eu tive com o pessoal, e, inclusive, tem uma pessoa já que vai participar desse projeto nosso, né? Ela já vai defender a dissertação dela e pediu para fazer a biografia de uma das tradutoras que tem lá. E aí fica aberto o convite também para vocês, né? Para quem quiser se juntar, esse site vai ao ar agora em 2025, ele já está sendo feito agora pelo pessoal de uma empresa júnior, e meus alunos agora estão fazendo essa pesquisa para poder alimentar o site, né? E aí a gente vai ter ISBN, eu acho, ISSN não é, ISBN, o site, e ele vai contar com um verbete, né? Então, para quem tem interesse, para quem está fazendo mestrado ou doutorado e quiser fazer essa contribuição, pode assistir o passo a passo, ver como é que é feito isso também, e algumas das reuniões, agora eu estou no pós-doc sanduíche, mas em agosto, quando eu voltar na UFBA, eu retomo minhas atividades de reuniões e algumas delas podem ser feitas virtualmente. Inclusive, tem 2 pessoas desse minicurso que fizeram um minicurso que já se mostraram interessadas em participar desse projeto meu e de Lenita, né? Então, a gente pode abrir também para outras pessoas, principalmente para mestrados que não precisam de tanta orientação assim, né? Os meninos da graduação precisam de mais orientação, a gente precisa ficar mais em cima para fazer essas coisas, mas o pessoal do mestrado e do doutorado já está mais tranquilo. Então, para quem quiser contribuir, fica o convite também, e eu acho que a minha participação para por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente responde depois, tá bom? Eu vi várias coisas subindo aqui no chat, mas eu não consegui prestar atenção. Tem a pergunta da Regiane, professora. Ela pergunta assim, você vê alguma possibilidade de pesquisa que relacione a produção científica, América Latina e feminismo? América Latina e feminismo, gente, especificamente, eu não consigo me lembrar de nada especificamente, mas eu sei que na década de 40 e na década de 50 eu já olhei esses arquivos, eu não fotografei, tá? Mas no Franklin Book Program, eles financiavam vários estudos sobre sobre encontros de mulheres. Eles não falam feminismo especificamente, tá? Mas women's meetings ou alguma coisa assim. Então, nessas pastas deve ter alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, eu só quero ressaltar que o Franklin Book Program, no início, ele foi para a Indonésia, os países que estavam no radar desse Franklin Book Program: Indonésia, Índia, Paquistão,
China, por motivos estratégicos, tá? Foi só depois da Revolução de Cuba, em 59, que eles viram o perigo vermelho rondando a América Latina, claro, né? Porque o perigo vermelho estava muito mais próximo ali da Ásia, né? O perigo vermelho que eu digo é o comunismo. Então, quando houve a Revolução em 59, todos os fundos foram alocados e todos os esforços foram alocados para o Brasil e para a América Latina. Então, pode ser que tenha algo depois de 60 para o feminismo. Não sei se tem especificamente, tá? Mas eu já vi algumas pastas. Se tem algo dentro dessas pastas que vai interessar, não sei. Obrigada, professora. Tá. Ah, tem outra. Silvia está sem som. Tá baixo, tá muito baixo. Tá muito baixo. Muito baixo. Baixo. Me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Não, o que eu estava dizendo, que a gente tem que prestar atenção, uma coisa muito importante quando a gente estuda, são os termos, porque tem alguns termos, por exemplo, que eu estava dizendo que a pessoa que está estudando feminismo, ela tem que lembrar que no começo se falava muito women's liberation, o voto da mulher, não se falava a palavra feminismo ou feminista, então você não pode se restringir a isso, você tem que ampliar um pouco. A mesma coisa se você vai estudar queer culture, não era falado assim. Então, um pouco tempo atrás LGBT, um pouco tempo atrás era gay, antes nem era isso, era desviados, era pessoas pecados, sei lá o que eles falavam. Então, assim, cuidado na hora de procurar, porque vocês podem perder material por... Né? Mas a Elisa deve explicar isso nessas aulas, vai passar para a gente vai passar para vocês. Ótima lembrança, viu, Silvia? Porque realmente, esses termos, realmente, se a gente for buscar por esses termos, provavelmente não vai encontrar. Aí tem que procurar women courses, alguma coisa assim. E isso vale para outras coisas também, que vocês vão pesquisar, entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, a mesma coisa, a Elisa deve ter falado também isso no curso, quando você vai procurar, por exemplo, você está trabalhando com romance. Então, você vai procurar, por exemplo, numa biblioteca ou num índice, numa coisa, você coloca romance, não vai, às vezes você vai perder outras coisas que está escrito como novela estrangeira, ou... Eu já encontrei o Quixote nos mais diversas publicações, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente perde material, né, Elisa? O John também, né, trabalhou com isso, por não identificar outras palavras ou outras maneiras de você pegar, porque tradutores às vezes não tem, né? Você vai procurar por traduções, às vezes está em traduções, sei lá, depende da base que você vai usar. John, você vai falar... o John está colocando, a Juliana disse que ela vai ter que sair às 5, tá? Tudo bem, não, tudo bem que ela tem. Tem uma outra pergunta aqui, e também eu queria que a Regiane perguntasse, que a Regiane estava interessada num nome que você falou, mas ela não quis te interromper. Então, Regiane, se você quiser perguntar para a professora agora, é o momento, e depois tem a pergunta do Wesley, que ele fez, a gente depois faz. Fala aí, Regiane. Oi. Professora, fiquei encantada, eu não imaginava que poderia surtir essa expectativa, né, de pesquisadora nessa área, porque eu
tenho, assim, muito interesse na produção feminina, né, assim, representatividades e autorias femininas, e como foi mencionado que existe uma grande lacuna nesse nicho, né, vamos dizer assim, eu fiquei com vontade de investigar quem são essas autoras, né, e essas tradutoras também, e assim, como foram desenvolvendo as suas traduções, porque a gente tem, assim, um gigantesco arquivo de anônimos, né? Então, assim, acho que seria muito interessante para a gente poder trazer à tona, tirar da invisibilidade essas autoras e tradutoras. E aí, você mencionou, acho que Agnes Blake-Poor, é isso mesmo? Agnes Blake-Poor? Isso, eu vou colocar aqui, agora que eu descobri onde é que está o chat, Agnes Blake-Poor. Tá? Tem um arquivo, inclusive, da família dela, tem Poor's Papers. Então, tem uma correspondência entre ela, as irmãs, então é super interessante, só que eu não tive acesso a esse arquivo. Agora, o que eu acho importante, o que eu acho interessante, eu acho que tem ainda chance para pesquisa. Foi um artigo que eu escrevi, mas eu acho que tem chance para pesquisa aqui nessa área, porque ela veio de uma área do Maine, eu não sei se pronuncia dessa maneira, é uma área do norte dos Estados Unidos, onde saía muito barco baleeiro, e esses barcos baleeiros passavam obrigatoriamente pelo Brasil. E depois eu fiquei sabendo, porque meu cunhado é historiador, e ele foi para Boston e descobriu que tem uma comunidade açoriana muito grande nessa região. Eles falam, inclusive, um patuá, ou sabe, essa língua pidgin de contato, ainda em alguns lugares, né? Então, de onde que ela aprendeu o português, sabe? Ela sabia o inglês e ela traduziu belamente, assim, o português. A tradução dela está perfeita, tá? Mesmo que ela não soubesse, porque e aí descobri também na papelada, nos documentos do National Archives, que ela ensinou a Charles Leon Chandler, que é um historiador que trabalhou para a política da boa vizinhança. Então, a partir dessa documentação, eu descobri a tia dele. Falei, gente, quem é essa mulher que sabia português e que ensinou português para esse Chandler? E é uma mulher do século XIX que sabia português, sabe? Então, pode ser, aí eu pedi para meu cunhado procurar, porque ele estava nos Estados Unidos naquela época, e eu pedi para procurar se ele achava alguma coisa sobre essa família Poor, se eles eram de alguma família de baleeiros ou alguma coisa assim, mas ele não encontrou nada. Só que eu acho que a família dela também era de militares, parece que o pai dela construía estradas, então não sei se nesse esquema ela foi para o Brasil ou tinha alguma relação com o Brasil, sabe? Então, essas são histórias que a gente pode desenterrar, né? São coisas interessantes, eu não cheguei a esse ponto, são histórias que passam pela minha cabeça, mas que eu não consegui ainda encontrar a resposta, né? Então, são coisas que a gente pode pesquisar também. E as pesquisas, uma coisa eu falo para você, gente, os arquivos daqui dos Estados Unidos são muito tranquilos para se fazer a pesquisa, a gente pode entrar em contato com o arquivista, eles têm muita informação, porque cada arquivo, cada fundo, na verdade, tem uma pessoa que foi responsável pela organização, ou que conhece muito daquele arquivo. Então, a gente pode procurar essas informações, tá? E a mesma coisa do DOPS também. Se você vai pesquisar no DOPS, os caras sabem de tudo, gente, que tem lá. É impressionante. Eu passei, assim, a minha pesquisa, se não fossem os arquivistas do DOPS, eu acho que eu levaria uns 3 meses em São Paulo pesquisando documentos. Só que antes de eu chegar em São Paulo, eles já selecionaram os documentos para mim, para eu poder pesquisar isso, entende? Então, essa coisa que John Milton disse, né? A gente trabalha com letra, livro, e, enfim, não dialoga, mas entrar em contato com o arquivista é muito importante para poder ter essas informações para agilizar a pesquisa nossa. E é legal que você fique interessada nessa pesquisa sobre tradutoras, e minhas alunas estão fazendo pesquisa geralmente de tradutoras, de mulheres também, né? O que elas faziam, tal, e é interessante. Eu só ia adicionar que, por exemplo, também o pessoal da Biblioteca Nacional também é muito assim, atencioso. Eu tive que fazer uma pesquisa com eles para minha catálogo de adaptações, e assim,
sabe? Me responderam, falaram, não, daqui a uns dias a gente, eu queria algumas informações, né, bibliográficas. Gente, tem que ir lá e perguntar. E, bom, depois, se der tempo, eu acabo depois falando umas outras coisas, mas vamos primeiro acabar aqui para a gente fechar essa parte da professora Elisa. O Wesley, fala com a Elisa pessoalmente, é mais gostoso, você não acha? Ou você está com problema de som? Se tiver, me avisa. Não, dá para falar, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, Popa, então fala. Pronto, beleza. Professora Elisa, que você mencionou o Canadá e me deu uma curiosidade aqui, eu fiquei com a língua e a orelha coçando, tá? Manda aqui a pergunta. Então, você sabe informar se no Canadá há algum programa ou pesquisa voltadas para o francês ou para a produção de autores, assim, de tradutores também em língua francesa? Tem essa informação, por favor? Eu não tenho, mas o Canadá é sempre aberto para pesquisas, viu, gente? Eu acho que eles dão muito mais bolsas, porque pouquíssima gente quer ir lá para o Canadá. A impressão que eu tenho é essa, né? A gente vai falar disso terça-feira. Eu vou trazer uma pessoa que mora no Canadá e está estudando lá e vai contar para vocês como esse pessoal adora quem vai lá. Eles dão muitas bolsas. É o Axel, lembra, John, que ele estuda literatura eletrônica, que ele fez aquela apresentação no webinar com os poemas concretos do Haroldo. Não. Sim. Só para completar, sim, há muita gente estudando tradução no Canadá. Sim, especialmente em Quebec. Muitíssima gente. E posso dar nome se alguém quiser. Então, coisa do Canadá, a pessoa fala muito de solitude. O contato, o intercâmbio entre Canadá, entre Quebec e Canadá anglo, muito pouco. Ok, eu para Elisa, quando se diz minhas alunas, isso, quem são? São alunas de iniciação científica. Eu trabalhei com duas alunas primeiro, que foi Isabela e Geisiane. Elas fizeram algumas composições de biografias. Depois eu trabalhei com o Márcio, ele começou uma composição, mas depois ele deixou de lado o trabalho dele. E agora eu tenho uma aluna, especificamente, ela acabou de defender o TCC, não fez comigo porque eu estava licenciada, mas ela trabalhou com a biografia de Henrietta Chamberlain. Ela fez um trabalho maravilhoso. Então, basicamente, se pega esses alunos bem cedo e possivelmente depois vão fazer mestrado ou doutorado. Espero que façam. Uma já saiu do caminho da tradução, a outra foi para a linha de ensino, então, agora eu não sei se a outra vai conseguir Então, ingressar. o que eu nunca consegui, esse lado do meu tempo na USP, nunca consegui esse grupo de alunos interessados na área. Acho que eu não sei o que eu fiz errado. Acho que devia ter pego gente, convidado alunos para fazer iniciação científica que eu não fiz. O que acontece na USP é que o caso Guilherme de Almeida acaba sendo um tipo de incubador. O problema é que muita gente vem da Casa Guilherme de Almeida com um projeto que eu considero um pouco, em muitos casos, meio limitado, de estudar tal tradução de tal autor, etc. Então, com certeza, na área de historiografia, muitos poucos estudos. Em todo o tempo que estou na USP, não consegui esse grupo de estudo, grupo de alunos. Tá, depois a gente fez o Great, né, John? Quer dizer, a gente tem gente da graduação no Great, agora a gente tem a Gi Begotti, era da graduação, o Cassius é da graduação, tem uma outra menina. Sim. A gente tem agora a gente da graduação. Sim. Não, eu acabei orientando sobre 1000 coisas, até sobre sagas islandesas. E claro que certos orientadores
especificam o trabalho que o aluno vai fazer. E não aceita ninguém fora desses parâmetros. Só que as minhas orientações aqui de doutorado e mestrado, eles vão muito para a linha de literatura de tradução negra, viu, John? Eu não consegui ainda formar meninos da iniciação científica para trabalhar especificamente com a área de história da tradução. Então, tem outras áreas que são muito mais desenvolvidas, claro, por conta do contexto, né, em que nós estamos, em que nós vivemos. Então, eu oriento um trabalho de doutorado que faz a tradução, é uma doutoranda que está fazendo a tradução de Amatai Du, é uma escritora ganense. Um texto de foi traduzido, nenhuma obra dela foi traduzida para o português, então ela está fazendo essa tradução. É algo que a gente trata como a tradução afrodiaspórica. E tem uma outra orientanda também, que faz também, duas orientandas que fazem, uma faz a tradução de Toni Morrison, um texto Desdemona, que não foi traduzido, uma peça teatral que não foi traduzida para o português, e a outra faz de um autor africano, sul-africano, Zach Mda, que não foi traduzido também para o português. Então, eu não consegui ainda orientar nenhum trabalho na área de história da tradução especificamente. Quanto tempo você está na UFA? Eu estou há 12 anos. 12, isso. Você é de São Paulo, mas você fez mestrado, doutorado em Santa Catarina, não? Eu sou de Londrina e eu Londrina, fiz o isso você falou. mestrado em Santa Catarina. E o doutorado eu acabei fazendo aqui, porque eu já estava aqui, eu era professora da UFBA e acabei fazendo o doutorado aqui. Mas o meu doutorado também faz pouco tempo, né? Então eu não posso me exigir tanto, né? Porque eu terminei em 2017, tem 5 anos, então até eu formar alunos da iniciação científica para atuar na área de história da tradução é um tempo ainda, né? Só tem uma pergunta, Elisa, mas eu vejo, e eu coloquei aqui no chat, e por isso que a gente dá essas aulas, inclusive focadas em história da tradução, historiografia, porque assim, qualquer trabalho na área da nossa área, contar um pouco da história, fazer a história daquela tradução, ou daquela adaptação, ou daquela época que você está estudando, daquele objeto de estudo, é uma introdução maravilhosa para qualquer tese, qualquer dissertação de mestrado, para qualquer TCC, para qualquer iniciação científica. Como é que você vai... Eu, assim, ainda mais que eu venho da biologia, eu não consigo imaginar como é que uma pessoa pode estudar alguma coisa se ela não conhece direito aquilo. Quer dizer, você vai estudar tradução do negócio e você... solto do tempo, quer dizer, você não estudou o contexto que ele foi traduzido, a poética que se usava na época, se está muito nacionalizado ou domesticado, como a gente também fala, por quê, o que acontecia, era tudo assim, se não for... Quer dizer, como é que você não vai falar dos editores... eu não entendo muito isso, entendeu? Você não saber se tem uma tradução ou não, então a gente cansa de ver trabalhos que chegam assim, tradução tal. Tá, mas e as outras? O texto já foi traduzido 12 vezes, eu estou agora editando a revista Traditerme e estou vendo umas coisas e assim, tipo, algum parecerista colocou isso, mas escuta, você está falando de um livro que foi traduzido numa época, mas esse livro já foi traduzido 12 vezes, você nem menciona, coloca pelo menos uma nota de rodapé. Então, eu acho que o estudo da história, assim, realmente o foco que você está dando é muito importante, porque mesmo que você fala, não formei uma pessoa, tipo, o nome do meu trabalho que eu me formei chama assim, historiografia das traduções, do que chama até historiografia. Pode não ter o nome de historiografia, mas a pessoa vai usar muito e vai... e tanto que a gente vê isso acontecendo mais hoje em dia. Hoje a gente lê alguns trabalhos, especialmente quem teve aula com o John, quem já... isso está sendo discutido, quer dizer, o John falou dessa revista de 2010, nós estamos em 23, faz 13 anos já, entendeu? Que já saiu isso, então muita gente já leu, a própria Márcia trabalha muito com isso, o pessoal no Rio tem um trabalho, por exemplo, eu sei porque ela falou comigo, porque a pessoa queria ver minha tese, tem um trabalho de Perrault, que é um dos escritores de literatura infantil juvenil, a moça fez todo um trabalho também historiográfico,
muita gente faz levantamento de paratextos, isso também faz parte de serigrafia, né? Levantamento de paratextos. Então, assim, gente, abra um pouco a cabeça, porque assim, eu fiquei chocada que hoje não tinha ninguém pro tutorial. Tudo bem, pode ser que... Mas assim, eu falei, mas que estranho, mas ninguém se interessou por historiografia, porque eu acho que vocês não sabiam o que era historiografia. Então, hoje, depois dessa aula, vocês vão entender melhor como a gente pode usar isso, né, dentro dos trabalhos de vocês, que a ideia é essa. Você tem toda a razão, Silvia, porque história da tradução não é só especificamente a nossa área de pesquisa, mas ela tem que estar, claro, obviamente, né? Não é só falar do seu objeto, mas falar do contexto em geral, né? Aquelas perguntas que foram feitas no artigo de Duster, elas valem para qualquer trabalho acadêmico, né? Exatamente, como você vai localizar um objeto de pesquisa para o leitor que vai ler, porque as pessoas, outra coisa, gente, não se esqueçam que vocês não estão escrevendo para vocês estão escrevendo para um leitor, e nem sempre o leitor vai saber, e a maioria das vezes, ninguém é especialista no que vocês fazem, quem é especialista é vocês. Então, a gente cansa de ver, né, Elisa? Vem um trabalho e a pessoa acha que... Não, vocês têm que lembrar disso. Então, por exemplo, você pode conhecer... quem foi uma aluna aqui que falou que sabia, né, do Boris, tá? Porque o professor colocou ela para ler o livro e saber a biografia da... Mas, às vezes, é muito importante vocês darem pelo menos uma ideia para a pessoa, o que ela vai se encontrar. Fala, Bruno. Oi, boa tarde, professora Elisa. A senhora comentou aí sobre ficção científica, né? E a senhora chegou a publicar alguma coisa? Porque eu estou escrevendo meu trabalho de dissertação, minha dissertação, na verdade, e a minha dificuldade é achar em português material de ficção científica, já que eu estudo adaptação, né? Ficção científica e cinema. A senhora chegou a publicar alguma coisa de ficção científica que eu possa... Não, ainda não, Bruno. Como é uma pesquisa que eu estou fazendo ainda no meu pós-doutorado, eu comecei com a iniciação científica e eu acabei indo para a literatura fantástica. Mas tem algo na ficção científica que eu vou publicar, tá? Porque foram os tradutores, enfim, é um resultado de pesquisa. Eu vou publicar, mas eu não fiz ainda, nem comecei a escrever o texto ainda. Mas tem alguns textos básicos da ficção científica que eu não sei, literatura, é ficção científica brasileira ou dos Estados Unidos ou de língua inglesa? A série americana, cinema, remake, cinema, série. Então, eu vou fazer um trabalho de remake e adaptação. Ah, tá certo. É porque se fosse de literatura brasileira, eu até poderia dar umas 2 recomendações. São 2 livros essenciais, que é uma de Dunbar e outra de Elizabeth Gaskell. Eu não me lembro agora, Durwell, não me lembro agora, mas de ficção científica americana eu nem cheguei a pesquisar ainda isso, porque como eu mudei o rumo da pesquisa, eu acabei indo para outro gênero, né? Tá certo, obrigado. Nada. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou falar um pouco, vou encaixar o que eu ia falar hoje, que eu vou falar um pouco sobre metodologia de pesquisa. A gente fez a apresentação lá no ITRAD, né? Mas não dá tempo, não é muita coisa, mas parte, inclusive, esse livro que o professor João Milton falou da conversa com tradutores, foi o primeiro livro que eu usei, porque não tinha muita coisa, então em 2003 eu usei isso. Essa tese que o João Milton falou do Pagura é interessante, não sabia, vou até dar uma olhada, eu mesmo não conhecia. O que eu uso é também de uma pessoa que estuda a interpretação, que é o Peter Flynn, que eu conheci quando eu fui fazer o curso esse que eu falei para vocês de verão. E eu, nossa, adorei, né? Porque eu estava assim, eu já tinha entrevistado tradutores, eu queria entrevistar os adaptadores, mas adorei que tinha, né, toda uma coisa mais estabelecida e tudo mais. Mas são perguntas, isso aí a gente vê na outra aula. E a gente se vê amanhã. Amanhã a aula só para recordar, tá?
amanhã o programa está aqui, amanhã a aula é aula 4, aula 5, prosa. Amanhã, Joe, você vai falar da pesquisa, tradução, adaptação, literatura de massa, Clube do Livro. Ok. Aí tem o seminário da Jamile. A Jamile ela estudou adaptações do... Bom, gente, a gente se vê amanhã. Tchau. Ok. Bye bye. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Thank you very much, Elisa. Thanks.